Eu queria compartilhar com vocês. É um domingo de Páscoa. Quem foi pela manhã, nós celebramos a Páscoa lá no colégio, no culto às 6 horas da manhã. Foi um culto muito especial. Então eu queria fazer o link também, ainda como domingo de Páscoa, mas pensando no tema do nosso mês também. Porque o tema do nosso mês nosso ano é lançando alicerces. E a gente já trabalhou, né, alicerces da palavra, alicerces da doutrina. E esse mês a gente tem trabalhado alicerces da redenção. E alicerces da redenção, a nossa redenção foi conquistada onde? Na cruz do Calvário. A nossa redenção, o preço pago, onde ele venceu a morte, que era o nosso maior inimigo. Então eu queria fazer esse link com alicerces da redenção, que é o nosso tema do mês. Mas também pensando na Páscoa. E na verdade já fazendo algumas aplicações para nós como igreja. Porque se nós somos cristãos, e você sabe que a palavra cristão significa pequenos cristos, e a ideia na verdade nasceu em Antioquia, na igreja de Antioquia, Atos capítulo 11, quando essa palavra surgiu, quando eles queriam caçoar, tirar sarro daquela turma que se achavam seguidores de Cristo. Então era uma turma que tinha se convertido, começou a imitar o Nazareno, começou a imitar Jesus, começou a imitar, por isso em Atos você vai ver, o cristianismo ainda era como quase que uma seita, eram subversivos, eles eram, né, tem vários, o nome, seguidores do caminho, e aí em Antioquia começam a tirar um sarro da turma, na verdade, chamando de, vocês estão querendo ser pequenos cristos, vocês estão querendo imitar aquele cara, e pela primeira vez na história eles são chamados de cristãos, pequenos cristos, porque nós somos imitadores desse Jesus. E se nós somos imitadores desse Jesus, eu queria olhar para uma passagem que eu entendo como um alicerce, um fundamento para a nossa redenção, mas pensando também em algumas atitudes que nós devemos ter, que nós devemos refletir. E aí eu quero trazer para a história da última ceia. Você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Porque no Evangelho de João, capítulo 13, é quando Jesus tem o último momento a sós com os seus discípulos antes de partir para os acontecimentos finais. Ele tinha escolhido esses 12, ele tinha treinado esses 12, caminhou com eles 3 anos e meio, e aí os estudiosos vai mudar a data, não estou aqui para... mas pode até ter sido um pouco mais, é isso. Mas a ideia é que ele caminhou com uma turma, treinou essa turma, conviveu com essa turma, e no Evangelho de João capítulo 13, o texto que nós chamamos de última ceia, é o último momento a sós de Jesus com os seus discípulos. É literalmente quando ele vai dar as suas últimas instruções para os 12, falar com os 12. Portas fechadas, onde ele vai trazer talvez as últimas palavras, as últimas orientações daqueles que seguiriam o seu chamado, que continuariam a sua obra, que colocariam para frente o seu ministério. E ali é quando tem, por exemplo, o Evangelho de João, capítulo 14, 15 e 16, quando ele explica sobre o Espírito Santo. Quando ele fala que ele partiria, mas que ele deixaria o Espírito Santo. Quando ele fala sobre o céu, sobre moradas, sobre ter uma esperança, ter um lugar. Quando ele faz a oração sacerdotal que nós conhecemos do Evangelho de João capítulo 17. É nesse momento. O Evangelho de João é incrível, gente. Eu não vou dar toda a introdução do Evangelho, mas eu acho ele incrível. Tanto que quando o pessoal me pergunta, por onde eu começo a Bíblia? Eu falo, vai para o Evangelho de João. Eu tenho o Bruno e o Paulinho, que a gente toma café toda quarta-feira, às vezes a gente fala um pouco, mas toda quarta-feira que a gente tem, e a gente estuda o Evangelho de João. Eu sou apaixonado pelo Evangelho de João, porque quando você olha os outros evangelhos, principalmente os sinóticos, cada um, mesmo contando as mesmas histórias, tem uma ênfase diferente, um público-alvo diferente. Mateus, Marcos e Lucas, que são chamados de evangelhos sinóticos, que contam as mesmas histórias, mas para públicos diferentes, com ênfase diferente. E quando você observa, tanto Mateus, quanto Marcos, quanto Lucas, eles vão construindo a sua história, a sua narrativa, para chegar num clímax, para provar que esse Jesus era Deus.
Cada um fala para judeu, o outro vai falar para gentil, o outro é um médico, mas eles vão construindo a sua narrativa para provar que aquele Jesus era Deus. Então ele vai criando um clima para chegar no clímax para dizer Jesus é Deus. O evangelista João não. João no primeiro versículo, ele já fala, aquele lá, ele é Deus, ele estava com Deus desde o princípio, ele é o verbo, ele se fez carne, ele fez o universo, porque sem nada do que foi feito, não foi feito sem as mãos dele. Esse Jesus que construiu todo o universo, ele estava com Deus desde o princípio, ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos aqueles que o receberam, deles o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. E ele já explica no primeiro capítulo, ele já dá lá de cara o que ele vai dizer. E se você pegar o Evangelho de João, no penúltimo capítulo, vai trazer o porquê que ele escreve tudo isso. Ele diz lá que todos esses sinais, maravilhas, esses milagres foram escritos para que vocês creiam nele, e crendo nele, tenham vida em seu nome. Esse é o grande objetivo do Evangelho de João. Que as pessoas entendam que esse Jesus é Deus, e que entendendo que ele é Deus, crendo nele, que todo mundo tenha vida em seu nome. Para fazer isso, ele coloca vários números 7, né? Tem os 7 eu sou, os 7 milagres, os 7 discursos, as mensagens, e ele vai explanando sobre Jesus, na verdade, no seu livro, no seu evangelho. No capítulo 13, ele fala sobre a última ceia. E aqui é como se fossem talvez as palavras mais importantes que um mestre, um rabi, deixaria para os seus pupilos, que vão continuar o seu ministério. E por isso que aqui eu creio que tem esse alicerce, esse fundamento da redenção. E aí, trabalhando com essa ideia de alicerce da redenção, a gente pode pensar um pouco nisso hoje. Acompanha comigo a leitura. Eu não vou ler o trecho inteiro, embora um texto muito conhecido, mas eu quero só ressaltar alguns versículos no começo, onde eu vou enfatizar mais. Diz assim, um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Até aqui, depois tem o diálogo que a gente conhece entre ele e Pedro, mas fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós lemos a tua palavra, e nessa noite nós nos submetemos a ela, para que o Senhor, através dela, fale ao nosso coração, que seja o teu Espírito Santo a ministrar, tirando as nossas dúvidas, as nossas inseguranças, as nossas incertezas, e que a gente possa literalmente nos debruçarmos em cima dela, mas confiar nela plenamente, para que sejamos lavados por ela, como o Senhor fala. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Todo mundo conhece quando Jesus lava os pés dos discípulos. Mas hoje a nossa ideia é trabalhar sobre esse alicerce da redenção. Então eu queria trazer como se fosse, a gente vai trazer o alicerce, 3 fundamentos sobre a redenção de Jesus, mas eu quero sempre trazer e pensar sobre as nossas atitudes também, porque se a gente tem que imitar Jesus, se a gente tem que ser como pequenos cristos, se nós temos que ser imitadores de Jesus e seguidores do Mestre, a gente precisa pensar nessas coisas também. E o que Jesus afirma aqui, que o levou até a cruz?
O que Jesus nos afirma aqui, que trouxe essa convicção de que o que ele vinha fazer era o chamado do Pai, mesmo sendo tão difícil o que ele enfrentaria daqui para frente, mesmo sendo tão doloroso, mesmo tendo, porque é daqui, depois da última ceia, que ele sai para o jardim do Getsêmani, e que ele tem essa angústia, como ele mesmo diz, uma angústia mortal, ao ponto de suar sangue. Então toda essa questão, como que ele tinha tanta convicção? Por que que ele fazia o que fazia? Por que que ele entendeu esse chamado? Qual é esse fundamentos da redenção? E a primeira coisa que eu vejo aqui como um fundamento é porque Jesus tinha esse fundamento do tempo ou da hora. Nos primeiros versículos vai dizer que Jesus sabia, na minha tradução está, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Primeiro fundamento que eu quero trazer é esse: Jesus tinha essa noção, fundamento do tempo, da hora. O tempo que se aproxima, o tempo dele, o que ele vinha fazer, a hora chegou. Quando eu falo de tempo, e aí eu quero trazer sobre duas realidades para nós. Primeiro, o tempo que se aproxima. Trazendo para a nossa realidade, a gente sempre fala, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Todo mundo fala sobre isso, mas parece que a gente não tem noção de que o tempo está chegando. Jesus fez o que fez, falou o que falou, ministrou o que tinha que ministrar, porque ele tinha a noção real do tempo. É claro que o futuro só ele sabe, só ele pertence. Então ele tinha realmente essa noção. Nós não temos essa noção do tempo exato, mas nós sabemos de uma coisa: o tempo se aproxima. Nós sabemos e falamos e declaramos: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Jesus está voltando, os sinais, rumores de guerra, o amor de muitos que se esfriaria. Sabemos de tanta coisa, mas parece que a gente continua aqui, ó. O tempo está chegando, mas ninguém se movimenta. O tempo está chegando, as pessoas estão perdidas, as pessoas estão morrendo, mas não, nós somos presbiterianos, né? Nós acreditamos na eleição, então ninguém faz nada porque o tempo está chegando, e a gente fica parado. Mesmo sendo calvinistas, presbiterianos e cremos na eleição, isso não anula a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, porque o tempo se aproxima. Às vezes a gente fala sobre a volta de Jesus, ou falar sobre esse tempo, essa consciência de tempo, que o tempo vai estar se esgotando, como o Guto falou aqui no começo do culto. O arrependimento é sem fim, mas ele tem um limite, que é o seu dia de vida. O arrependimento de Jesus é sem fim, mas você sabe quanto você vai durar? E eu não estou falando aqui só botando medo, porque tem gente que tem aquele medo, né? Se Jesus voltar e eu estiver em pecado, eu fico. Eu não fico. Gente, a questão da salvação não tem a ver conosco. E eu não falo isso para passar a mão na sua cabeça. Eu estou falando isso porque é doutrina e é o que nós cremos. A tua salvação é garantida na cruz do Calvário, no sangue derramado, onde ele disse: tetelestai, está consumado. Por isso que nós cremos na salvação que não se perde. E eu tenho plena convicção disso, porque não está baseado no que eu faço, nem no que você faz. Está baseado na obra de Cristo na cruz. Agora a questão é que muita gente usa essa doutrina para falar assim: então tá bom, eu posso fazer o que eu quiser. E quem está achando que está fazendo o que quiser, porque eu estou salvo uma vez, salvo sempre salvo, então eu posso fazer o que quiser. Talvez esse camarada nunca entendeu o que é salvação. Nunca entendeu a graça, e está convencido dentro de uma igreja, está convencido dentro de um sistema social, dentro de algo legal, porque fui bem recebido, porque me trataram bem, porque eu entendi, é esse estilo de vida que eu quero, mas nunca entendeu a graça, a obra salvadora de Jesus Cristo, e nunca confiou sua vida a Ele. Isso é muito sério. Salvação não se julga, a gente não está aqui para ficar julgando quem é salvo, quem não é salvo, não tem. É muito pessoal, é você e Deus. Mas o fato é, o tempo está chegando, o tempo se aproxima. E às vezes parece que a igreja está dormindo.
Tem gente do nosso lado. Se você mora num condomínio, tem gente no seu condomínio que precisa ouvir do Evangelho de Jesus Cristo. E que Deus te colocou nesse condomínio justamente para você ser um instrumento que vai falar da obra dele. Tem gente na tua família que precisa ver o teu testemunho para se converter ao Senhor Jesus. Tem gente do teu lado, do trabalho, no clube, ou não sei aonde, que precisa ouvir do Evangelho de Jesus. E a gente está aqui, ó, o tempo se aproxima e nós estamos calados. Jesus sabia do tempo, sabia que o tempo estava chegando ao fim, e por isso Ele amou-os, falando dos seus discípulos, e amou-os até o fim. Qual é a nossa consciência de tempo? Qual é a nossa consciência de que o tempo se aproxima? Qual é o nosso fundamento, o nosso alicerce? Porque se um dos fundamentos, e aqui tratando sobre fundamentos da redenção, pensando que Jesus cumpriu o propósito que Ele tinha para fazer, porque Ele tinha entendido que chegou o momento, que chegou o tempo, que o tempo era agora, e Ele foi lá e fez. Por que a gente não faz? Porque a gente acha que Jesus não vai voltar agora. Porque no fundo a gente não tem essa convicção. O apóstolo Paulo, e eu creio para mim aqui, tá? Isso aqui é um achômetro meu, mas baseado nas escrituras. O apóstolo Paulo fez o que fez e deu a sua vida para tanta gente, como ele mesmo fala, né, que ele se gastou e se deixou gastar, porque ele entendia que a volta de Jesus era a qualquer momento. Tanto que ele escreve a carta aos Tessalonicenses, para aquela turma da região de Tessalônica, e a turma para de trabalhar. Por isso que ele diz lá, ó gente, quem não trabalha não coma, porque ele estava falando com tanta ênfase e com tanta vontade, e ele entendia que a volta do Senhor Jesus podia ser a qualquer momento, que a turma lá começou a parar de trabalhar, e falou assim, Jesus vai voltar, não precisa trabalhar. Eles viviam como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, e por isso eles não retinham perdão e o pedido de perdão, por isso eles não retinham de falar o Evangelho, eles aproveitavam a oportunidade, eles pregavam o Evangelho como eu falo, insista, a tempo e fora de tempo, por isso que ele dava a sua vida, por isso que ele falava, para mim viver é Cristo e morrer é lucro, porque Jesus podia voltar a qualquer momento. Quando você olha a escatologia de Paulo, a doutrina dos últimos dias, a escatologia de Paulo é sobre a iminente volta do Senhor Jesus. Não existe mais nada para acontecer para o Senhor Jesus voltar. Não existe mais nada para acontecer para o Senhor Jesus voltar. Ele pode voltar a qualquer momento. Por isso que o pastor Guto sempre fala com relação à ceia, quando ele diz, pode ser a última ceia. Cada ceia que a gente toma, cada abraço que a gente dá. Hoje mesmo, né, a gente saiu do culto de manhã, 6 horas da manhã, saímos do culto, e aí recebemos a ligação da Adriana, que canta aqui no louvor, ainda sem saber notícias, mas desesperada porque o seu marido caiu de moto. Num domingo de manhã, de Páscoa, foi dar uma volta de moto. Graças a Deus, foi só um susto, não quebrou nada, mas teve esse susto, um acidente de moto. Por quê? Porque você sai de casa, você não sabe o tempo. Você não sabe o quanto vai acontecer. Então, o que Deus tem para você, para ministrar, para aproveitar, para falar o Evangelho, para perdoar, para liberar perdão, é hoje. É hoje. É agora. Nosso tempo é agora, é a nossa geração. Se estamos aqui é porque esse é o tempo que Deus preparou. Esse é o nosso momento, essa é a nossa geração. E se você ouve tantas histórias de igrejas que fizeram, o que fez, ou até mesmo a primeira IPI, o que fez no passado, o que aconteceu, o que fazia. Gente, hoje é o nosso tempo, o que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer para alcançar novas pessoas? O que nós vamos fazer para edificar famílias? O que nós vamos fazer para encher esse lugar? O que nós vamos fazer para ser relevante na cidade? O que nós vamos fazer para alcançar a nossa família, os nossos familiares, os nossos vizinhos? O que nós vamos fazer é hoje. Essa é a geração. Nós precisamos estudar o tempo. E a outra dimensão de tempo é justamente quando em Atos fala que Davi tinha a turma que estudava o tempo, a época, a geração, justamente para poder entender.
Quando fala que Jesus sabia o tempo, eu quero também pensar sobre isso. Nós precisamos entender a nossa geração, o nosso tempo, para poder comunicar. Nós precisamos estudar a nossa turma, a nossa geração, a nossa época, para sermos relevantes. A mensagem não mudou, mas a gente precisa entender o nosso tempo, para comunicar de uma forma assertiva, para que eles entendam o que nós cremos. Porque segundo 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, vai dizer que todo cristão, Pedro está escrevendo, fala, antes santifiquem a Jesus como Senhor nos seus corações e estejam plenamente preparados para responder a qualquer um a razão da esperança que há em vocês. Todo cristão tem que estar plenamente preparado para responder. Se alguém te perguntar, por que você crê no que você crê? Por que você faz isso? O Evangelho é o nosso culto racional, como Paulo fala em Romanos 12, 1 e 2. É o nosso culto racional. Nós precisamos responder às pessoas. E precisamos responder às pessoas de um tempo que elas entendam. Nós precisamos comunicar o Evangelho para esse tempo. E de repente aquela comunicação que servia anos atrás mudou. E a gente precisa entender o nosso tempo. A gente precisa entender a geração para poder comunicar qual é a mensagem da redenção. Primeiro fundamento, então, o fundamento do tempo. O segundo fundamento, eu quero trazer como fundamento da identidade. Quando diz assim, que Jesus sabia, versículo 3, que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Jesus sabia quem ele era e sabia a autoridade que ele tinha. Isso é identidade. Eu creio que muitas vezes a igreja não faz o que deveria fazer, ou não é tão ousada, ou não é tão proativa, porque não tem noção de quem ela é. Não tem noção do poder que ela tem, não tem noção da autoridade que foi lhe dada, não tem noção do poder do Espírito Santo que tem dentro de cada um de nós. Isso é identidade. Porque se você lembrar da história, lavar os pés dos discípulos, ou lavar os pés de um visitante, era o pior do serviço para o pior dos escravos. Era humilhação total. Por isso que quando Jesus vai lavar os pés, Pedro fala assim, não, Jesus, você não vai lavar os meus pés. Porque só fazia isso o pior dos funcionários, o pior dos escravos. Era o pior dos serviços. Então o que Jesus fez foi humilhação total diante dos seus próprios discípulos. Então só se humilhava de tal maneira, ou tamanha humilhação, quem sabia quem era. Só consegue se diminuir quem sabe quem é. Jesus sabia que Deus o Pai tinha colocado toda a autoridade sobre os seus pés. Jesus sabia que vinha de Deus e que estava voltando para Deus. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. Tanto é que se você lembrar no começo do ministério de Jesus, vamos lembrar do começo do ministério de Jesus, quando Jesus é batizado por João Batista. João Batista está lá fazendo o batismo de arrependimento. Lembra que o batismo de João era o batismo de arrependimento. Jesus chega. Jesus tinha algo para se arrepender? Não. Jesus não tinha nada para se arrepender. Jesus foi o único homem que passou sem pecado, mas ele chega para ser batizado num batismo de arrependimento. João Batista fala assim, não, eu que devo ir a você, não é você que tem que vir para mim. Ele fala, deixa assim, porque assim é a vontade do Pai, é assim que precisa se cumprir. Quando ele então se batiza, justamente para se identificar com o ser humano, ou para ensinar de uma forma didática, ele desce as águas, e quando ele desce as águas, você lembra da cena, a Trindade aparece. Jesus, o Filho, sendo batizado, o Espírito Santo em forma de pomba, e uma voz dizendo, este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. A Trindade aparece ali, a manifestação da voz do Pai dizendo, este é o meu Filho amado. Isso é capítulo 3 de Mateus. Capítulo 4 de Mateus, começa o Espírito Santo levando Jesus no deserto para ser tentado pelo diabo. E qual é a primeira frase do diabo? A primeira frase do diabo é, se és filho de Deus.
Aonde ele está querendo atacar? Na identidade de Jesus. Porque se o diabo atacar a identidade de Jesus, se desse certo essa tática, ele acabava com o ministério. Aonde o diabo está atacando hoje? A nossa identidade. A identidade de jovens e adolescentes, a identidade da família, a identidade da igreja, a identidade de quem nós somos. A primeira frase do diabo para acabar, quando Jesus, é a primeira aparição, é o começo do ministério de Jesus. Quando Deus fala, esse é o meu filho amado, logo depois, ele é levado ao deserto e o diabo vem, se és filho de Deus, será que é mesmo? O que o diabo fez com Adão e Eva, lá no paraíso? Será que é mesmo? Será que é verdade o que Deus falou para vocês? Será que é verdade essa história de que se vocês comerem daquela fruta, vocês vão morrer? Mentira! Ele não quer que vocês sejam tão conhecedores como Ele. Ataca nas informações, ataca na identidade. Vocês não foram criados para isso. Estão enganando vocês aqui. Esse negócio de evangelho não é bem assim. Esse negócio de Cristo não é bem assim. Esse negócio de religião não é bem assim. E vão tentando atacar na nossa identidade. E quando atacam na nossa identidade, acaba com a nossa redenção, ou com a nossa ministração, ou com o nosso ministério. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma mensagem há uns anos atrás, pregando aqui sobre processo e propósito. Que só aguenta o processo quem sabe o propósito. Só aguenta o processo quem sabe onde vai chegar. Só aguenta o processo quem sabe o que tem no final. Seria mais ou menos isso. Só consegue lavar os pés, só aguenta o processo quem sabe qual é o final que ele espera. Porque senão a gente não consegue se humilhar. Sabe quando você não consegue, alguém que te pediu perdão e você não consegue liberar perdão? Você não consegue. Você está travado nessa história há tantos anos e não consegue liberar perdão. E aí você fica pensando que o problema está com você, que o problema está com as pessoas, que o problema está com a igreja, que o problema está que você não ora, e você fica pensando que o problema está com a religião. Não, o problema está com a identidade, porque você não sabe quem você é. Porque se você sabe quem você é, você não tem problema de liberar perdão. Porque a tua identidade não está ligada à pessoa que te machucou, à pessoa que te feriu. A tua identidade está ligada no mestre que te chamou. A gente tem problema muitas vezes de relacionamento, porque nós não sabemos quem nós somos. E às vezes aqui em pastor a gente pode ficar brigando quem é, pastor titular, pastor auxiliar, pastor isso, pastor função, pastor nada. Quando a gente sabe quem a gente é, você não tem problema com isso. Mas qual é a nossa igreja? A nossa igreja é grande, a outra igreja é pequena, a nossa igreja é pequena, a outra igreja é grande. A gente começa a brigar e você vai vendo pessoas no meio evangélico brigando com tantas coisas pequenas, fúteis, correndo atrás do vento, porque muitas vezes nós não sabemos a nossa identidade, nós não sabemos quem nós somos. O fundamento da identidade é essencial, gente. A identidade é essencial para o nosso chamado, porque só quem sabe quem é, da onde vem e para onde vai, é que consegue ir para o terceiro fundamento, que aí eu quero chamar como fundamento do serviço. Fundamento do serviço. Porque a passagem da última ceia vai se encerrar com Jesus, se encerrar aqui para nós, né? Com Jesus tirando sua capa, pegando uma bacia e uma toalha e lavando os pés dos discípulos. Só consegue lavar os pés dos discípulos, só consegue pedir perdão e liberar perdão, só consegue se acertar na caminhada, só consegue resolver as coisas com os irmãos, só consegue cumprir o seu propósito de redenção quem sabe quem é, da onde veio e para onde vai. E quem sabe quem é, da onde veio e para onde vai, consegue então esse fundamento do serviço. Os próprios discípulos, quando estavam pensando em Jesus Cristo, pensavam num líder político. Porque essas eram as promessas que eles tinham interpretado, que viria um Salvador, que viria um libertador. Tanto é que depois que Jesus aparece para eles ressurreto, Atos capítulo 1, o versículo 6 vai mostrar os próprios discípulos ainda equivocados, dizendo, é agora que o Senhor vai instaurar o seu reino.
Na cabeça deles é agora que o Senhor vai nos libertar, porque sempre foi a libertação da opressão no Egito, a libertação dos inimigos, a vitória sobre os exércitos estrangeiros. Então para eles Jesus Cristo veio e falou: é agora que o Senhor vai destronar Roma, é agora que o Senhor vai acabar com os altos impostos, é agora que o Senhor vai tirar essa corja, essa corrupção, é agora que a gente vai vencer e o Brasil vai ser do Senhor Jesus, é agora que a gente vai vencer e nós vamos comandar isso aqui. E Jesus fala assim: não é isso. A vocês não compete saber o tempo e a época. O que compete a vocês é saber que vai descer sobre vós o Espírito Santo, para vocês serem testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O meu reino não é dessa terra. Hoje a igreja sofre do mesmo problema. A gente quer um libertador da nossa opressão, a gente quer um líder político, a gente quer um líder que vai dominar tudo, conquistar tudo, enquanto Jesus quer que a nossa arma seja uma bacia e uma toalha. A arma maior de um cristão é o serviço. Eu falei semana passada rapidamente, vou só citar de novo bem rápido, porque eu acho esse texto fantástico. Quando Eliseu, 2 Reis capítulo 6, quando Eliseu sendo perseguido pelo exército sírio, os sírios estão querendo lá, na verdade eles estavam querendo invadir Israel, e eles armavam uma tocaia para invadir Israel. O rei de Israel ficava sabendo, eles armavam uma tocaia em outro lugar, o rei de Israel mudava o acampamento, eles iam para outro lugar, o rei de Israel mudava, aí o rei da Síria juntou a turma e falou assim: peraí, alguém está traindo aqui dentro. Quem é o traidor aqui dentro? Porque toda vez que a gente vai invadir Israel, que a gente vai fazer uma armadilha, uma tocaia, eles estão sabendo. Aí 2 camaradas lá falam assim: não, rei, é porque eles têm um profeta. E esse profeta de Deus revela até o que o Senhor fala dentro dos seus aposentos. Ele fica louco e ele fala assim: então descubram onde ele está. Descubram onde ele está que nós vamos matar esse cara. Eles descobrem que estava numa cidadezinha. E eles vão e invadem, na verdade eles sitiam a cidade, né? Eles ficam em volta da cidade. E aí diz lá que o servo de Eliseu sai numa manhã de casa. E quando ele sai de casa, olha, ele volta para casa e fala assim: dançamos, a cidade está cercada. Porque além de tudo o rei mandou um monte de exército, cavalos de guerra, carros de guerra, um monte. E aí ele volta e estava só os dois, Eliseu e o seu servo. E aí aquela passagem que Eliseu fala assim: fique tranquilo, não temas, porque mais numerosos são os que estão conosco do que estão com eles. Estava só os dois, contra o exército inteiro. E aí imagina, o camarada fica, mas só quem sabe quem é, da onde veio e para onde vai, pode com 2 pessoas falar: não se preocupe, mais numerosos são os que estão conosco do que estão com eles. E aí ele faz uma oração, fala: Deus, por favor, abre os olhos deste servo. Abre os olhos do meu servo. Quando ele abre, ele enxerga, além do exército inimigo, milhares e milhares do exército celestial, de anjos e carros de fogo. E aí ele olha para aquilo, só que nisso o exército está vindo. Ele olha o exército celestial, mas o exército está vindo. Eliseu faz mais uma oração, agora cega o exército da Síria. E quando os caras chegam com todo o exército, Eliseu fala assim: calma aí, gente. Eles não reconheceram Eliseu. Porque Eliseu tinha feito essa oração, falar assim: eu vou levar vocês até a cidade, até o homem que vocês estão procurando. E Eliseu leva aquele exército. Olha que história, gente. Depois fala que Deus não tem senso de humor, a criatividade de Deus é sensacional. Olha que filme daria. Aí Eliseu leva, os caras não reconhecendo Eliseu levando a turma, gente, é uma viagem, ele estava em outra cidade, ele leva até Samaria. Samaria é a capital de Israel, que eles estavam querendo invadir, destruir, matar todo mundo. Ele leva o exército sem reconhecer que é o próprio Eliseu, e deixa o exército na capital, na praça principal de Samaria, que é a capital de Israel da época. E aí ele faz uma oração: agora Deus, abre os olhos desse exército, do exército inimigo. Quando eles abrem os olhos, eles reconhecem que eles estão na capital da onde eles queriam invadir, da onde eles queriam matar todo mundo. O rei de Israel vira para Eliseu e fala assim: podemos matar todo mundo agora? Vamos matar todo mundo agora, mata. Ele fala: não, sirvam esse exército, sirvam com o melhor que vocês tiverem.
E aí Israel serve o exército que queria matá-los, e serve um banquete para a turma, com tudo do bom e do melhor, e traz quantas pessoas fazendo, quantas pessoas trabalhando, quantas pessoas arrumando o salão, e aí servem um banquete para aquela turma, e depois despedem aquela turma e falam, conta isso para o rei, e termina esse trecho de 2 Reis capítulo 6, essa história, dizendo assim, e assim o exército da Síria nunca mais invadiu, ou não mais invadiu Israel. Eles venceram, sem uso de violência, porque as nossas armas são espirituais. A nossa arma é uma bacia e uma toalha. O fundamento do serviço é exatamente esse. Só que só serve ao ponto de ter um fundamento de redenção, como Jesus, que foi como ovelha, sem abrir a sua boca ao matador. Apanhou injustamente, foi ferido, escorraçado, cuspiram na cara dele, bateram nele, tiraram sarro. Se você é o rei dos judeus, se você é Deus, desce daí. Só foi quieto, porque ele sabia quem ele era, sabia de onde ele tinha vindo, sabia para onde ele ia. E aí ele foi calado, porque o serviço, a entrega, é o que fez a redenção. Da mesma forma, se somos imitadores de Jesus Cristo, nós precisamos ter o fundamento do serviço. As armas do nosso ministério não são armas de estratégias humanas, não são armas de oratório, de eloquência, não são armas de público-alvo. A nossa arma é uma bacia e uma toalha, é o serviço. Porque quando a gente serve, a gente constrange, quando a gente serve, a gente ama. E só para concluir, tudo isso só tem uma motivação, vamos dizer assim, que é o amor. No texto que nós lemos, que fala desse fundamento do tempo, o fundamento da identidade e o fundamento do serviço. Tudo isso é permeado pelo amor. Porque nesse texto da última ceia fala que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E essa expressão até o fim é de teleios, telos, que é completo, todo, perfeito, inteiro. Jesus nos amou de uma maneira perfeita. Jesus se envolveu conosco. Eu falei isso no colégio, no culto de Páscoa que nós tivemos. Muitas vezes a gente tem a ideia de Jesus, um filho muito obediente. E sem dúvida nenhuma. Mas é aquele negócio assim, ele veio assim, essa humanidade não presta, mas Deus, porque você é meu pai, eu vou te obedecer. Eu não gosto dessa turma, eles não olham para o Senhor, eles não oram para o Senhor, eles viraram as costas para o Senhor. E às vezes a gente tem a ideia de um Jesus que é muito obediente, tão obediente que não gosta da gente, mas que por conta de Deus ele veio e fez. Porque a vontade, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Tantas vezes que ele fala sobre a vontade do Pai, está certo, mas ele nos amou. Ele não é um Deus que é só obediente, Jesus, um filho só obediente ao Pai, que morreu por nós sem se envolver conosco. Ele nos amou, e a motivação dele sempre foi esse amor, ele te amou, e por isso ele morreu na cruz por você, por amor, e amou até o fim, porque nessa ceia onde está Judas, é nessa ceia, quando ele fala que um vai trair, e aí ele diz lá, eles perguntam para João, você que é mais chegado, fala com ele fala, quem eu der o pão molhado. E se você lembrar das palavras de Paulo depois, ele vai falar que foi nessa última ceia, que tendo Jesus partido o pão, deu graças, disse, esse é o meu corpo, que foi entregue em favor de vocês. Então ele molha um pedaço do seu corpo, que ele estava ministrando naquele momento, e ele entrega para Judas. Quando ele faz esse pão molhado, a ideia, a tradição diz que é como se ele estivesse oferecendo uma amizade. Ele está dizendo, Judas, mesmo eu sabendo que você vai me trair, meu corpo está aqui para você. Judas, mesmo sabendo da tua intenção, a minha amizade está aqui para você. Judas, mesmo sabendo o que você vai fazer, está aqui o meu amor por você. Eu entrego o meu corpo por você. Ele entrega nas mãos de Judas, ele oferece a amizade, o amor, a parceria, o corpo, a participação, a comunhão a Judas.
só serve, só tem o fundamento do serviço, só consegue servir quem sabe quem é, quem sabe de onde veio e para onde vai. Que Deus nos dê essa consciência, queridos. Feche seus olhos. E ore ao Senhor agora. Fale com Deus. Isso é para todos nós. Porque às vezes a sua vida pode estar meio, eu estou meio morno, como falam por aí, né? Eu estou meio morno. Eu estou meio distante. Minha vida devocional está meio fria. E a gente fica às vezes reclamando de tanta coisa. Talvez Deus te trouxe aqui, talvez não, né? Tenho certeza, Deus te trouxe aqui para justamente olhar de volta para esses fundamentos, para esse alicerce. Alicerce da redenção que fez Jesus caminhar até a cruz, mas que serve para nós como igreja, para despertarmos, talvez do nosso comodismo, para despertarmos, talvez da nossa essa mornidão, para despertarmos, porque existe uma obra lá fora. Porque tem gente para ser alcançada e o tempo é hoje. Porque tem gente que precisa ser resgatada e o tempo é agora. Só que a gente precisa entender quem nós somos, a identidade da igreja. Essa igreja poderosa, essa igreja gloriosa, essa igreja que tem uma mensagem profunda, essa igreja que tem um Deus tremendo. Essa igreja precisa ser despertada. Talvez você esteja aqui hoje exatamente para despertar de uma vez por todas, para saber quem você é de fato. E quando nós sabemos quem nós somos, a gente pode servir. Eu não vou mais lutar com a minha força, eu não vou mais guerrear contra as pessoas, eu não vou mais brigar com todo mundo, porque na verdade quando eu sei quem eu sou, eu estou aqui para servir. Porque as nossas armas ministeriais são a bacia e a toalha. É uma bacia e é uma toalha. Eu quero... não ia fazer apelo, não, que eu já pelo horário já falei demais, mas ainda é cedo. Mas tudo bem. Eu quero orar com você que talvez precisa desse chacoalhão. Se você quer saber, vamos ficar de pé todo mundo. Pode ficar de pé. A gente vai cantar então essa última canção. Enquanto o pessoal do louvor vai ministrar para nós essa última canção, se você precisa desse chacoalhão, se você quer trazer de volta essa identidade, não estou falando de conversão, não estou falando de salvação, mas talvez você precisa mexer com esses alicerces. Talvez você precisa voltar e ver de novo, ou rever de novo essa questão. Esse fundamento do tempo, esse fundamento de identidade, esse fundamento do serviço. Se você quer despertar, saia do seu lugar, vem aqui para frente. Eu quero orar por você. Ele é aquele que mudou a tua sorte, Ele é aquele que te enxergou. Se você quer ter essa convicção de chamado, se você sente que a tua vida está meio fria, e você fala: Deus, eu quero algo mais, mas eu preciso relembrar quem eu sou, eu preciso entender novamente, eu preciso entender quem é o Senhor, eu preciso ter de volta essa paixão. Saia do seu lugar, venha aqui para frente.
por você que está aqui na frente. Deus tem um chamado para cada um de nós. Eu não estou dizendo que todo mundo vai ser pastor, que todo mundo vai ser missionário, mas Deus tem uma missão para cada um de nós. E a gente só consegue cumprir essa missão quando a gente tem a nossa identidade bem firmada no Senhor. Porque quando a gente assume esse compromisso de um chamado, de vir à frente corajosamente, de dizer: Deus, é isso que eu quero, Deus me usa, Deus acende de novo essa convicção, esse chamado. Amanhã, em plena segunda-feira, já vai começar a luta, já tem dardos inflamados do inimigo, o diabo já vai querer sussurrar: será que era isso mesmo? Assim como ele fez com Jesus. E eu vou orar por vocês, justamente para que essa identidade seja bem firmada, porque daqui para frente, a arma ministerial sua é uma bacia e a toalha. Deus, em nome de Jesus, eu quero fortalecer os meus irmãos aqui na frente, fortalecer os que também ficaram, que já têm esse chamado, para que continuem perseverando, fortalecer a igreja, mas principalmente esses meus queridos aqui, que estão dizendo para o Senhor: Pai, eu quero ouvir a Tua voz, eu quero assumir esse compromisso, eu quero avançar nesse chamado. Deus, em nome do Senhor Jesus, fortalece, sussurra aos seus ouvidos, fortalece para que eles possam vencer as tentações, fortalece para que eles possam passar esse tempo de deserto, fortalece para que eles cheguem ao final, onde vem os anjos de Deus e os servem. Deus, em nome de Jesus, desperta a Tua igreja como um todo, ó Pai. Desperta a Tua igreja que muitas vezes está acomodada, o tempo se aproxima, tem um chamado a cumprir, tem algo a realizar, tem uma missão a cumprir, e às vezes a gente está acomodado. Deus, em nome de Jesus, nos desperta para aquilo que o Senhor tem para nós, nos desperta para a nossa identidade, nos desperta para sermos relevantes na nossa cidade, nos desperta para cumprirmos o Teu chamado aqui em Marília. Pai, em nome do Senhor Jesus, é isso que desejamos, é isso que nós oramos, para a honra e glória do Senhor. Queridos, receber a bênção do Senhor, e que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus e Pai, e a comunhão, o consolo, o poder do Espírito Santo, para sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Que esse poder esteja sobre a tua casa, sobre a tua vida, para você ser testemunha em Marília, São Paulo, no Brasil e no mundo, não só agora, mas até a volta do Senhor Jesus, porque o tempo se aproxima e até a eternidade. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te dê uma semana de vitória e de poder, em nome do Senhor Jesus.